Como é que eu faço isso? Impedindo que o colesterol da dieta seja absorvido, bloqueando o transportador NCP1L1 com ezetimiba, ou impedindo que os sais biliares sejam reabsorvidos, ou pelo bloqueio do transportador NCP1L1 com a ezetimiba, ou usando uma resina que vai adsorver os sais biliares, ou seja, vai prender os sais biliares nela, porque a resina é positiva, o sal biliar é negativo, e aí ele fica grudado nessa resina por atração eletrostática. Ele acaba não sendo absorvido e os sais biliares são eliminados nas fezes. Eles não são reaproveitados como seriam no indivíduo que não faz uso dessas resinas, né? Colestipol, colestiramina, colesilvan. Ok. Essas abordagens tratam do colesterol que eu estou absorvendo e são especialmente efetivas num paciente que não faz dieta. Só que nós já vimos que o fígado, através da via do mevalonato, ele também consegue pegar acetil-CoA, passa por toda aquela série de reações até gerar colesterol. E uma enzima fundamental para fazer a produção de colesterol no fígado é a enzima HMG-CoA redutase. Ou seja, se eu inibir essa enzima, eu paro a produção de colesterol hepático. Gente, vai reduzir VLDL se eu parar de produzir colesterol? Vai. Vai diminuir LDL? Vai. Vai diminuir LDL? Vai. Vai diminuir o colesterol total? Também. Gente, esses fármacos que inibem a enzima HMG-CoA redutase, eles bloqueiam a produção do colesterol hepático. E com isso, eu tenho uma redução de VLDL, uma redução de LDL e inclusive uma redução de triglicerídeos também. Então, olha, eles têm um efeito muito extenso, reduz VLDL, não é a VLDL que está levando o triglicerídeo para os tecidos? Se eu reduzo a quantidade de VLDL, eu reduzo triglicerídeos e também reduzo LDL, já que quanto menos VLDL tiver na circulação, menos LDL eu terei, já que a LDL vem da LDL, né? Ela é proveniente da LDL, da VLDL. Então, a lipoproteína de densidade baixa é proveniente de densidade muito baixa, da VLDL. Se ela para de ser produzida no fígado, é claro que as quantidades de LDL também vão reduzir. Quem são os fármacos, gente, inibidores da HMG-CoA redutase? São as estatinas, ok? Estatinas são moléculas que foram extraídas inicialmente de fungos, inclusive do gênero Penicillium, que também nos deu as penicilinas, né? Esses fungos também produzem estatinas, e hoje nós já conseguimos produzir muitas delas sinteticamente. Quem são as estatinas mais populares no mercado? No brasileiro, possivelmente simvastatina e atorvastatina, mas eu tenho várias outras estatinas, tá? Só para vocês saberem, rosuvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina, pitavastatina, todas essas são estatinas. A simvastatina e a atorvastatina são as mais populares. Gente, essas moléculas, essas estatinas, elas parecem o mevalonato. Por isso que a AMG-CoA redutase se liga nelas, e aí essa enzima fica inativada quando se liga nas estatinas, e aí a produção de colesterol diminui. Consequentemente, diminui VLDL, diminui triglicerídeos no sangue, diminui LDL. Ok? Essas estatinas, gente, tem vários outros usos benéficos, tá? Elas estabilizam a placa do ateroma, elas liberam óxido nítrico nos vasos, promovendo vasodilatação, tem efeito anticoagulante, só que todos esses efeitos a gente não sabe qual é o mecanismo. Nós só sabemos que o mecanismo das estatinas barrando a produção de colesterol. Mas esses outros benefícios dela, ação anticoagulante, estabilização da placa do ateroma, vasodilatação mediada por óxido nítrico, como as estatinas fazem isso a gente não sabe, mas a gente sabe que elas têm esses efeitos benéficos, tá bom? Cuidados que eu devo ter com estatinas, com inibidores da HMG-CoA redutase. Deixa eu mostrar uma estatina para vocês. Aqui no Goodman, ele tem um bom...
Essas são as estatinas: mevastatina, lovastatina, simvastatina, pravastatina. Olha, a atorvastatina, bastante diferente. A atorvastatina, gente, já foi o medicamento mais vendido do mundo. Olha como a aterosclerose é um problema de saúde pública mundial, né? A formação de placas de colesterol na parede dos vasos. A atorvastatina, como é muito efetiva para tratamento para prevenção, né, da formação do ateroma, ela é usada, ela já foi o medicamento mais vendido do mundo. Talvez ainda seja, eu não tenho esse dado atualizado. Então, se vocês repararem aqui, é que o mevalonato ele tem uma estrutura que lembra a estrutura das estatinas, né? Olha aqui, ó, na fluvastatina, uma estrutura semelhante do mevalonato. Por isso que a HMG-CoA redutase, a enzima, liga na estatina achando que é o mevalonato, mas na verdade é uma estatina, e com isso a enzima fica inibida, ok? Gente, cuidados com as estatinas. Os cuidados que eu tenho que ter com as estatinas é que elas podem provocar toxicidade hepática, ok? Alterar enzimas hepáticas. Então, quem está tomando estatina tem que de vez em quando dar uma olhada nas suas enzimas hepáticas. E elas também podem provocar um quadro chamado miopatia com rabdomiólise. O que é miopatia? É porque a gente não se sabe bem como, mas essas estatinas elas podem começar a provocar degradação da musculatura esquelética. À medida que a musculatura esquelética vai sendo degradada, as células da musculatura esquelética vão morrendo, mioglobina presente dentro dos músculos é liberada na circulação sanguínea. O sangue começa a ficar rico em globinas, em pedaços de proteínas musculares, e com isso os rins ficam sobrecarregados, eles não conseguem filtrar esse sangue repleto de proteínas vindas das células musculares mortas. E com isso, o próprio rim entra em falência renal. Então, a rabdomiólise pode inclusive ser fatal por provocar a destruição do tecido renal. Né? Os sinais de dor no corpo, dor muscular, já podem ser sinais de miopatia, ou seja, mostrando que as estatinas estão intoxicando os músculos. Muito cuidado, porque se essa intoxicação ficar grave, as células musculares começarem a morrer, mioglobina é liberada na circulação sanguínea e ela acaba obstruindo a filtração renal, levando à falência renal, à destruição dos glomérulos, ok? Então, estatinas, essa rabdomiólise não é um efeito comum, é um efeito bastante rápido, bastante raro, e que eu preciso tratar rápido, com hidratação principalmente. Tentar salvar esse rim, né? Porque ele vai acabar falhando pelo excesso de proteínas musculares no sangue. Ele não consegue filtrar esse sangue, ok? Vamos avançar? Eu tenho por fim, gente, para nós discutirmos os dois grupos de fármacos mais completos. Por que mais completos? Porque eles fazem tudo que eu espero num lipidograma. O que é tudo que eu espero num lipidograma? Reduzir VLDL, reduzir LDL, reduzir triglicerídeos e aumentar quem? Aumentar HDL. Inclusive, gente, vocês repararam que as estatinas são quase completas? Elas reduzem LDL, reduzem triglicerídeo e reduzem VLDL. O que faltou as estatinas fazerem? Qual que é o ponto fraco da estatina? Ela não aumenta HDL. Esse é o grande ponto fraco da estatina. Ainda assim, como elas são muito efetivas para reduzir o LDL, e reduzir o LDL é o principal objetivo da minha terapêutica, reduzir os níveis desse cara aqui, ó, que é quem forma o ateroma, e as estatinas são muito efetivas para fazer isso, então acaba que as estatinas são a primeira escolha para tratar pacientes cujo lipidograma mostra níveis altos de LDL. Mas o ponto fraco das estatinas é esse que eu disse para vocês. Ela realmente não é capaz de aumentar os níveis de HDL. Os dois fármacos que eu vou falar agora são completos. Eles conseguem aumentar HDL, a lipoproteína de alta densidade, e reduzir todos os demais que eu quero reduzir. Reduz LDL,
reduz VLDL e reduz triglicerídeos no sangue, ok? Quem são esses fármacos, gente? Primeiro eu vou falar da niacina ou ácido nicotínico, gente, que nada mais é que a vitamina B3. Essa substância, né, essa niacina, vitamina B3, tomada em doses altas, ou seja, em doses maiores do que as doses meramente nutricionais, né, de vitamina mesmo, para reposição de vitamina, tomada em doses mais altas, a vitamina B3 ela tem uma particularidade, né, de manter os triglicerídeos aqui no tecido adiposo. Com isso, ela reduz a quantidade de produção de triglicerídeos no fígado. Dessa forma, e por outras mecanísticas que a gente não conhece muito bem, a niacina ou ácido nicotínico ou vitamina B3, ela tem efeitos globais sobre o lipidograma. E ela faz tudo o que a gente busca. Ela é a mais efetiva para aumentar o HDL. Não satisfeita, ela ainda reduz LDL, reduz VLDL e reduz triglicerídeos. Especialmente pelo fato de que ela ajuda a concentrar esses triglicerídeos aqui no tecido adiposo. Como é que ela faz isso, né? Ela é uma inibidora da quebra desses triglicerídeos, então ela mantém eles aqui no tecido adiposo e reduz os níveis de triglicerídeos no sangue. Reduz VLDL, reduz LDL e, ainda por cima, é a mais efetiva para aumentar a HDL. Para terminar, vamos falar dos fármacos... antes de falar, gente, a niacina, ela pode provocar uns problemas de pele, especialmente na região do rosto, deixar vermelho, coçando, deixar a pessoa bem ruborizada e com coceira na pele. Muita gente abandona o tratamento com niacina por conta disso, né? Porque desenvolve esse rubor, essa coceira intensa na pele. E tem gente que tem problemas gástricos, né? Por conta do por conta da tomada de niacina em altas doses. Dispepsia, que a gente chama, né? Um desconforto gastrointestinal. Há relatos de hepatotoxicidade, de resistência à insulina, mas também raros, tá? Não é um acontecimento frequente com o uso da vitamina B3, não, da niacina. Para finalizar agora, enfim, gente, os fármacos que regulam o metabolismo de gorduras, de lipídios no nosso corpo. Para regular o metabolismo de gordura, o fármaco tem que se ligar nesse receptor aqui, PPAR-alfa. Quem é o PPAR-alfa? Uma proteína que funciona como um fator de transcrição, ou seja, altera a expressão gênica. Desculpa. A gente sabe que o PPAR-alfa ele está relacionado a controlar o metabolismo geral de lipídios. Por isso eu desenvolvi agonistas para o PPAR-alfa. Quem são esses agonistas, gente? São derivados do ácido fibrínico, que são a genfibrosila, o ciprofibrato e o fenofibrato. Vou falar de novo, genfibrosila, ciprofibrato e fenofibrato. O que eles fazem? São fármacos agonistas do PPAR-alfa. Eles se ligam no PPAR-alfa, que é um fator de transcrição nuclear, especialmente onde eu tenho esse PPAR-alfa? Na tecido muscular, no hepático e no adiposo. Quando eu ativo esse PPAR-alfa nesses três tecidos, ele regula o metabolismo de lipídios. Com isso, gente, os efeitos são os efeitos ideais. Reduz o LDL, reduz o VLDL, reduz o triglicerídeo e aumenta o HDL. Então, são fármacos que têm um efeito pleno sobre o metabolismo de lipídios, uma vez que eles se ligam no receptor PPAR-alfa, que vai controlar a expressão de genes relacionados ao metabolismo de lipídios. Então, com isso, eu consigo controlar o meu lipidograma.
Então, genfibrosila, fenofibrato, ciprofibrato são também bastante usados. Risco de gerar rabdomiólise, aquele dano às células musculares, lembra dele? Esse risco, gente, de gerar rabdomiólise, então, existe também para os fármacos agonistas do PPAR-alfa, para a genfibrosila, para o ciprofibrato, para o fenofibrato. Portanto, caso eu associe um fármaco agonista do PPAR-alfa, genfibrosila, por exemplo, ciprofibrato, com uma estatina inibidora da HMG-CoA redutase, eu tenho que ficar muito observador com esse paciente, eu tenho que acompanhar esse paciente. Por quê? Usar um agonista do PPAR-alfa associado a uma estatina inibidora da HMG-CoA redutase aumenta e muito as minhas chances de rabdomiólise. E lembra que na rabdomiólise a minha célula muscular se rompe, libera proteínas no sangue e essas proteínas vão congestionar a filtração renal e vão levar à falência renal, inclusive à morte. Então, rabdomiólise é um evento adverso de gravíssima seriedade. Então, eu tenho que estar muito atento com receio de gerar esse aumento das chances desse fármaco gerar rabdomiólise. São fármacos seguros. Por que seguros? Porque esse evento de rabdomiólise é raro, só se eles estiverem realmente em dose alta ou num paciente muito suscetível ou associados com as estatinas, ok? A associação aqui gera muitos riscos. Estatina, gente, é a minha primeira escolha terapêutica. Vou começar usando atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Se o paciente não responder bem às estatinas, eu posso fazer associações com ezetimiba ou com resinas, como colestipol, a colestiramina. Posso acrescentar a vitamina B3. Posso fazer, inclusive, a associação estatina agonista do PPAR, lembrando que ela é muito perigosa. Ou se meu paciente não responde bem às estatinas, eu abandono a estatina e adoto uma agonista do PPAR-alfa. Fenofibrato, ciprofibrato, genfibrosila. Se eu perguntasse para vocês agora qual a vantagem dos fibratos em relação ao lipidograma, esses fármacos também são chamados de fibratos, tá? Derivados do ácido fibrínico. Qual a vantagem de eu usar esses medicamentos em relação a usar as estatinas, os medicamentos mais consumidos no mundo, inibidores da HMG-CoA redutase? Lembra que quando eu uso uma estatina, eu reduzo o LDL, reduzo o VLDL, reduzo o triglicerídeo, só que eu não aumento HDL. Quando eu uso um fibrato, eu faço tudo isso, inclusive aumentar o HDL. Então, o fibrato, assim como a vitamina B3, são medicações que têm um efeito mais amplo sobre o lipidograma. Mas, como eu disse, as estatinas são a primeira escolha de tratamento, por quê? Porque são relativamente seguras, a rabdomiólise é rara, e porque elas são muito efetivas para reduzir o principal vilão do meu lipidograma, que são os altos níveis de LDL. Tá certo? É isso, gente. Obrigado. Dúvidas vocês me mandem pelo WhatsApp.